Bora lá. Eu fiz a modelagem 3D de uma escultura desse artista Carlos Campo, espanhol. E eu quero mostrar o processo de modelagem no Blender. Então eu começo fazendo essa base, onde o bonequinho fica sentado. Só um cubo de que vai ser de madeira, né? Depois eu pego outro cubo, eu vou extrudando as faces dele para fazer essa forma em S aí. E aí eu tomei cuidado para deixar tudo o mais simétrico possível. Todas as partes dessa extrusão forem mais próximas possível de um quadrado para me ajudar lá na frente. Aí depois eu apliquei um sub-D, uma subdivisão, né, das faces, para ele ficar mais redondinho assim. Eu dei um scale em algumas partes dele para deixar tanto a parte de cima quanto a parte de baixo mais afunilada, mais triangular, fica mais próximo da referência. Por fim eu aplico o modificador de subdivisão para eu poder meio que mexer face por face das faces que estavam no modificador, meio que isso. Agora a gente vai partir pro Geometry Nodes, né? Eu vou usar praticamente esses 4 nodes que tem aí, que eu estou mostrando. Um node de extrusão, um de scale, um de adicionar atributo e um de valor. Nem sei se eu uso esse de valor, na verdade. E a ideia geral é trabalhar com cada uma das faces da geometria, extrudando e escalonando, até formar os furinhos que eu preciso. Eu uso o node de extrude em alguns momentos, extrudando com escala 0, ou seja, ele vai só replicar a face por cima da face e depois eu escalono. E outras vezes eu uso o node de extrude realmente para dar profundidade. Esse node de atributo que eu coloquei aí, ele praticamente vai alterar o atributo de algumas arestas para deixar elas retas. Meio que isso. Meio que um processo em loop. Eu crio uma extrusão com fator 0, depois eu escalono um pouco para dentro, extrudo essa face, depois eu extrudo novamente com fator 0, escalono, extrudo novamente. E pego todas essas arestas, retirando só as arestas originais e aplico o node de atributo para deixar as arestas retas. Aqui na parte de baixo e na parte de cima da geometria, nos dois cantinhos, não é para ter muitos buraquinhos. Então, eu uso o Vertex Group, crio um grupo lá no Vertex Group e associo só as faces que eu quero que tenham os buraquinhos, ou seja, tiro algumas de baixo e algumas de cima, associo e eu coloco isso lá dentro do Geometry Nodes, lá na caixinha do primeiro extrude, puxo a seleção para o input e dentro do modificador do Geometry Nodes, à direita ali, eu marco o Vertex Group. E agora a parte de fazer a cabeça do bonequinho, né? Não tenho muito o que falar disso aqui, mas praticamente eu usei um cubo, fiz várias subdivisões e fui mexendo aresta por aresta até fazer a forma que eu queria. Eu uso o modificador de subdivisão e também o modificador mirror, né? Que é o que eu mexo na face da direita, ele mexe na esquerda. Eu acho que eu comecei com a forma errada, que se eu tivesse começado com uma esfera ou alguma coisa do tipo seria mais fácil. Eu gastei muito tempo só mexendo em aresta por aresta do cubo para tentar transformar em algo esférico, sendo que eu podia ter começado com esfera ou com um cubo subdividido, coisa assim. Mas é uma das primeiras vezes que eu estou mexendo no Blender desse jeito aqui, então deu pro gasto, funcionou. Então, depois que eu fiz a cabeça, eu percebi que o bonequinho estava com proporção errada, mais na perninha dele, né? Que era para ser mais para baixo, mais esticado. Eu podia só entrar ali no Edit Mode e dar uma escalonada, mas eu ia perder a proporção dos quadradinhos e eles iam virar retângulos. Não é isso
que eu quero pro resultado final. Então eu peguei o backup que eu tinha da forma original, adicionei mais algumas divisões para virar em dois quadrados, né, dois cubos em proporção. Deixei ela mais baixa, mais esticada essa perninha e recoloquei todos os modificadores, né? O Geometry Nodes em específico eu não tenho que recriar ele, só vou lá e aplico o modificador, o Geometry Node que eu já tinha criado. É só selecionar ali na aba do Geometry Node. Então não tem um trabalho assim de refazer tudo, é refazer só essa forma inicial. Eu também refiz o Vertex Group. Eu deixei mais lento aqui no vídeo para ver se dá para entender melhor. Refaz, associa as faces ao Vertex Group e coloca ele como uma seleção lá na aba do Geometry Nodes. E agora na hora de fazer essa gola, como se fosse uma gravatinha, né? Que faz meio que o acabamento entre a cabeça do bonequinho e o resto do corpo. Eu uso um plano, né? Giro ele para ficar no sentido que eu quero dobrar em volta do pescoço do bonequinho. Criou várias subdivisões e vou mexendo em aresta por aresta para fazer a volta do pescoço do bonequinho. Depois que eu dei a volta no pescoço do bonequinho eu faço alguns scales, né? Para deixar mais apertado em cima do pescoço e a parte de baixo ficar cobrindo todo o tronco do boneco. Aí aqui é um processo de ir ajustando vértice por vértice. Eu criei mais uma subdivisão horizontal e deixei ela perto da parte de cima da gola. Como eu aplico o mirror e mando ele dar um merge, né, juntar um reflexo com o outro, a parte de cima ali, onde os vértices estão mais próximos, elas ficam juntas, igual está na referência. Eu usei também um modificador chamado Solidify. Ele meio que dá um extrude na face, mas mantém a geometria original. Então ele dá espessura, é isso. Então eu dei uma espessura mínima ali, usei o modificador de subdivisão e fui ajustando tudo novamente depois que eu apliquei os modificadores, né? Aresta por aresta, vértice por vértice, para ficar certinho, dando acabamento entre o pescoço e o tronco do boneco. Agora é a etapa de fazer essa textura da gola, né? Essas pedrinhas. Então é bem parecido com o processo de fazer o corpo do boneco, né? Antes de começar a ir para o Geometry Nodes, eu faço mais algumas subdivisões horizontais na Mesh. No Geometry Nodes eu vou usar praticamente os mesmos nós que eu usei no corpo do boneco, só que adiciono um nó de material no final. Eu vou pegar face por face dessa aí, da Mesh, dar um extrude com fator 0 só para recriar as arestas. Depois eu dou um extrude pequenininho de 0.3 mais ou menos, e uso aquele atributo para deixar essas arestas levemente arredondadas, não muito arredondado nem muito reto. E no final eu uso aquele Node Set Math para colocar um material específico só nas bolinhas. E agora a gente chega, acho que numa das partes mais legais desse processo aqui, que é a parte de fazer a deformação. Deixar ele curvado, meio torto. O processo que eu fiz aqui foi um processo para fazer a mesma deformação nos 3 objetos ao mesmo tempo. Então eu usei um lattice. Esse lattice é meio que uma grade que eu associo ela aos 3 objetos ao mesmo tempo, e toda deformação que eu fizer na grade, ela vai fazer essa deformação nesses objetos.
Então eu tenho que adicionar um Geometry Nodes em cada um dos 3 objetos, ou seja, no corpo, na gola e na cabeça, chamado o Deform Lattice. E eu associo dentro desse Geometry Node o objeto Lattice que eu criei. E aí, como dá pra ver no vídeo, toda deformação que eu faço na grade, ela faz automaticamente aos objetos. Então, ali dentro do objeto Lattice, eu crio um deformador chamado Simple Deform, que eu posso curvar, eu posso torcer. E aí eu vou usar 2 desse, um para curvar para frente ou um para torcer meio pro lado. Só que ele está aplicando o deformador no lattice inteiro e não é isso que eu quero. Então eu uso um centro de deformação, né? Eu crio um objeto para ser o centro de deformação de cada um dos deforms. E depois eu mexo no Vertex Group, crio um Vertex Group para cada uma das deformações, direcionando a deformação só para a parte de cima do objeto. O legal disso é que eu posso criar várias variações, mais para frente, mais para trás, girado mais para um lado, girado mais para o outro, mais reto. Consigo fazer várias deformações sem ter que ficar mexendo em objeto por objeto. Depois disso eu vou fazer meio que uma micro deformação na superfície desse geometria com um noise. Eu crio ali um deform noise e associo ele a uma textura. Essa textura eu vou lá na última aba ali do editor, eu uso um clouds, mexo um pouco nos parâmetros para deixar ela bem suave em cima da geometria, fazendo uma leve deformação. E aí eu vou aplicar o mesmo deformador e a mesma textura na gola e na cabeça. Acho que na cabeça eu crio uma textura à parte só para aumentar um pouco a escala dela, mas é o mesmo processo. Para configurar os materiais eu configuro pelo Shader Editor e eu não fiz muita coisa não, eu só mexo na cor que eu quero, na rugosidade e no specular. Praticamente para todos esses materiais aí, o que muda um pouco é o material da madeira, porque eu uso 3 imagens que eu baixo num pack já. A cor da madeira, da rugosidade da madeira e do bump map da madeira, o normal. Agora quase para finalizar, o que a gente precisa fazer é configurar a câmera. Então você adiciona o objeto da câmera, configura o que você precisar de proporção, de enquadramento e tal. E configurar as luzes também. Nessa cena eu usei 3 spotlights, um à direita como luz principal, um no fundo como luz de recorte e um na esquerda só para diminuir o contraste da cena. É praticamente isso. Aí você tem que tomar cuidado com o balanceamento entre a intensidade de cada luz. A da direita bem mais forte, a de trás o suficiente para recortar a imagem, e a da esquerda bem mais fraca do que a da direita, só para diminuir aquela sombra dura. E por último, antes de renderizar, só percebi novamente que a proporção estava errada do pé do boneco. Retornei lá para a geometria de backup, estiquei um pouco novamente e agora eu deixei ela bem mais afunilada, bem como se fosse um triângulo, toda a parte de baixo. Se você for ver na referência, como se fosse um triângulo. Então, mexi nessa proporção e aí eu apliquei todos os deformadores de novo, e o Geometry Nodes eu não precisei refazer, eu só apliquei o que já estava pronto da outra geometria. E assim a gente finaliza o modelo e fica pronto para o render. Eu vou deixar o render passando aqui para vocês. Então ficou bem próximo do que eu queria fazer. Eu espero fazer mais vídeos como esse, talvez continuar modelando a coleção desse artista, que eu gostei muito das texturas que ele aplica. E é bem legal, a gente aprende muito tentando replicar isso no 3D. Então é isso e até a próxima. Valeu!